Oi pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo e hoje a gente vai conversar sobre masculinidade e pandemia. A pandemia do novo coronavírus chegou aqui no Brasil entre fevereiro e março de 2020 e no momento que esse vídeo está entrando no ar, a gente está completando um ano aproximadamente da maior crise de saúde da nossa geração. Um evento desse tamanho naturalmente traz e continua trazendo impactos negativos para todo mundo, sem exceção, em diversas áreas, em diversos aspectos da nossa sociedade. E a gente poderia ficar falando aqui sobre vários deles, enfim, esse vídeo duraria horas. Mas a minha ideia aqui é falar sobre nós homens na pandemia e principalmente alguns comportamentos e algumas condutas que vêm aparecendo um pouquinho mais durante esse momento. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre a falta de credibilidade que muitos homens têm dado à pandemia. Você provavelmente conhece algum homem que não está seguindo muitos protocolos de segurança, de saúde no caso, que não está usando máscara, que não está se preocupando com isolamento social, que está organizando festas e por aí vai. Mas isso também acontece com mulheres? Sim, com certeza isso acontece com mulheres, não é uma exclusividade masculina. Mas a gente tem bons motivos para entender e para pensar que com homens esse comportamento ele é mais frequente e mais nocivo ainda quando comparado com as mulheres. Tem alguns estudos que mostram o quanto a taxa de infecção do coronavírus entre homens e mulheres é muito parecida, ou seja, a gente está se infectando meio que igual, só que a taxa de óbitos de homens são muito maiores em praticamente todos os países do mundo. Em alguns países é mais do que o dobro. Isso é algo que chama bastante atenção. Outra questão que chamou muita atenção, continua chamando, enfim, e virou capa de revista no mundo inteiro, foi o crescimento absurdo que a gente teve e que ainda tem, na verdade, de violência doméstica no período da pandemia. Gravei um vídeo falando sobre isso, vou deixar o card aqui em cima e o link desse vídeo lá na descrição também. E isso é algo que a gente precisa prestar atenção com toda certeza. A gente não pode desconsiderar que todos os homens que não estão cumprindo os protocolos de saúde ou que praticam violência doméstica, todos eles têm histórias individuais, têm questões, problemas, dificuldades individuais que precisam ser olhados. Mas a gente não pode, de jeito nenhum, acreditar que tudo isso é uma questão individual, que é o José e o fulano que estão passando por isso ou que estão, enfim, reproduzindo violência. Não, é uma questão muito social e que a gente precisa olhar. Não dá para esquecer que a gente vive em uma sociedade extremamente machista e que a gente é ensinado desde muito novo a reproduzir um único modelo de masculinidade. Um modelo que ensina o homem a querer ser o forte, o provedor, o que consegue bancar a casa financeiramente, aquele que não leva desaforo para casa, que resolve tudo com violência, que não assume sentimentos, que não fala sobre os sentimentos, que não pode nem pensar em reconhecer sentimentos porque isso é algo visto como negativo. E tudo isso, naturalmente, vai trazer muitas consequências para esse homem, individualmente, mas também e principalmente para quem está ao redor dele, para as pessoas que estão próximas dele. Principalmente aqui no Brasil, até antes da pandemia, o número de óbitos de homens sempre foi maiores por diversos aspectos, mas a gente consegue talvez resumir um pouquinho eles pelo quanto os homens não se cuidam, o quanto os homens aprenderam durante a vida que não precisam se cuidar, que se cuidar é uma demonstração de fraqueza. Ou seja, nós homens nos arriscamos mais, seja não usando máscara, seja dirigindo alcoolizado, se envolvendo em brigas, não indo em consultas médicas. Todos esses são comportamentos de risco. Tá, mas o que a gente faz para mudar isso? Eu acredito que o primeiro passo é a gente conversar, falar, ouvir, discutir sobre tudo isso, para a partir disso a gente pensar juntos possibilidades práticas de mudar esses comportamentos e mudar esse funcionamento de uma forma geral da sociedade. Apesar de parecer algo muito difícil de mudar, e de fato é difícil, felizmente eu venho encontrando muitos grupos, ONGs, coletivos, enfim, que estão fazendo esse trabalho, que estão discutindo, que estão levando informação, que estão pensando juntos maneiras que a gente possa mudar essa situação. Eu não sei quando a pandemia vai acabar, também não faço ideia de quando nós homens vamos aprender a ter um pouco menos de comportamentos autodestrutivos. Mas independente disso, eu acredito muito que cada um de nós podemos fazer a diferença para quem está ao nosso redor, para quem mora com a gente,
para quem estuda com a gente, para quem trabalha com a gente. Se você de repente quer ajudar alguém, mas também não sabe muito como, pega esse vídeo e encaminha para alguém. De repente, a partir do vídeo, surjam algumas discussões, alguns temas, algumas trocas que podem ser muito importantes. Além disso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links de matérias, conteúdos, enfim, que possam ajudar ainda mais você que está interessado em fazer parte dessa mudança, conseguir de fato colocá-la em prática. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir então para você deixar o like lá embaixo, porque isso ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Vou pedir para você também não sair daí, que vai agora aparecer a sugestão de um outro vídeo aqui do canal, que talvez você se interesse bastante também, beleza? Abraços e até o próximo vídeo.